E aí, pessoal, boa tarde. Estamos aqui, como vocês podem ver, no plenário do Senado Federal, onde está acontecendo, nesse momento, a votação da reforma da Previdência. Essa etapa importante também do processo da votação de uma reforma fundamental que atinge 200 milhões de pessoas nesse país, ou seja, o povo brasileiro. A reforma da Previdência atinge os atuais aposentados que estão em processo de pedido de aposentadoria e as futuras gerações também. Nós estamos tratando da Seguridade Social brasileira, que é um sistema de proteção social e que envolve a vida das pessoas com muita força, né? Porque isso define tudo na nossa vida, né? Como é que a gente se estabiliza, como a gente constrói a vida e como a gente vai ter não só a nossa faixa de idade de hoje de 60, 65 anos, mas também a chamada velhice, né? Com que tranquilidade a gente vai alcançar a velhice. E isso hoje está em risco grande em função da crueldade, da perversidade e dos interesses a quem serve esse governo, que é o interesse do capital financeiro. Então aqui está votando a reforma da Previdência, depois de ter passado na Câmara dos Deputados. Nós conseguimos, repito, reduzir alguns danos, mas assim mesmo a proposta que saiu de lá foi uma proposta muito ruim para a sociedade brasileira. Nós evitamos que ficasse no texto a capitalização, que seria a destruição total do atual sistema, mas assim mesmo de lá saíram grandes prejuízos à população mais pobre e também para uma grande massa de servidores que estão na ponta do sistema, na educação, na saúde, em todas as áreas do Estado brasileiro. Aqui, no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, algumas modificações já foram feitas, como, por exemplo, no relatório da Comissão de Constituição e Justiça, pelo menos a pensão por morte não ficou abaixo do salário mínimo. Alterações foram feitas em relação aos trabalhadores que se colocam diante de agentes nocivos à sua saúde, né? E mesmo o benefício de prestação continuada não foi congelado na Constituição. Ontem aqui no plenário tivemos uma conquista muito importante, que foi não reduzir o valor do abono salarial e nem o número de trabalhadores que podem alcançá-lo. Então essa foi uma vitória importante, porque uma economia que o governo estava fazendo, dizendo que estava atacando o privilégio, foi em cima dos trabalhadores que têm direito ao abono salarial. São trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos e para ganhar 1 salário mínimo por ano. Essa era a economia em cima do chamado privilégio, né? Então ontem o Senado derrubou a hipótese de atingir os trabalhadores que podem ganhar abono salarial. E agora, nesse momento, estamos aqui recebendo o nosso senador Paulo Paim, que tem sido um guerreiro, combativo senador em defesa dos trabalhadores brasileiros, das aposentadorias e da Seguridade Social brasileira, que pode nos contar aqui como está o processo, senador. Eu sei que ontem teve uma vitória tão importante aqui que nos alegrou, nos emocionou até, que foi proteger o abono salarial dos trabalhadores, além de outras possíveis conquistas que nós estamos vendo aqui, possíveis de acontecer no Senado Federal. Fala um pouquinho para nós dessa batalha aqui, nessa etapa tão importante do Senado. Amigo Jandira, te cumprimentar pelo trabalho e pelo bom combate, bom debate que você liderou lá na Câmara dos Deputados. Sem sombra de dúvida, se a reforma não chegou tão ruim, tão cruel como era do projeto original, foi graças a você e aqueles 131 parlamentares que votaram lá e se posicionaram muito firme aqueles avanços que lá aconteceram, entre eles o trabalhador rural, entre eles que você destaca. Mas aqui, ela chega aqui com uma vontade enorme de que o Senado só carimbasse a reforma. Nós fizemos um bom combate, os parlamentares do campo da oposição, tanto na CCJ como também aqui no plenário, conseguimos, de mais importante, no primeiro momento, tirar aquela história do BPC. Aquilo foi retirado, porque aquilo era uma forma de o governo querer assegurar no texto da Carta Magna de que o congelamento naquela situação de que para ganhar o BPC ninguém poderia ter uma renda per capita maior que 1/4 do salário mínimo. Um absurdo. A justiça estava dando ganho para o nosso povo,
E o governo tentou isso, nós conseguimos retirar de lá. E aqui, depois foi debate. Pensão por morte também, fomos a mais, pensão por morte, conseguimos também diminuir o prejuízo. E aqui no plenário, depois de mais de 50 audiências públicas que fizemos entre a CCJ e a Comissão de Direitos Humanos, claro, 47 na Comissão de Direitos Humanos, 3 na CCJ, nós fomos para o debate aqui. Avançamos, principalmente no abono. Foi o destaque fundamental, principal. Com isso, garantimos que 13 milhões de pessoas que ganham até 2 salários mínimos têm o direito ao abono uma vez por ano. Como eu disse nas defesas que fiz, outros senadores naturalmente fizeram, não fui só eu, né? Todos fizemos a defesa para garantir que no Natal, no primeiro do ano, ou para comprar os livros para as crianças, ou uma roupa, tenha pelo menos um salário mínimo uma vez por ano. Foi uma vitória dura, mas conseguiu. Era uma reforma sobre os privilegiados, estava tirando o abono salarial dos trabalhadores. De quem ganha até 2 salários mínimos. Eu listei nos debates 16 pontos gravíssimos. Tem aquela história ainda da média rebaixada para efeito de aposentadoria, que não será mais aos 80 maiores de contribuição de 94 para cá, mas toda a vida. Temos brigando ainda em cima disso. Tem a questão das especiais, que nos preocupa muito, quem trabalha em área insalubre e penosa, porque hoje você se aposenta com o princípio da integralidade. Agora vai ser somente 60%, que eles não admitem mais o princípio da integralidade para ninguém. De um tempo maior, o que gera... De um tempo maior. A pessoa adoece trabalhando. Calcula, né? Vamos pegar o exemplo do mineiro. Eles reconhecem que só pode ficar 15 anos no subsolo de uma mina, mas só que tem que ficar até 55 de idade. Ora, aqui começou a trabalhar com 21, que é o limite, mais 15, 36, para 55, falta 19 anos. Onde é que ele fica 19 anos? Um absurdo. É para morrer. Doente não pode trabalhar ainda. É para morrer. E não pode trabalhar. Vamos pegar o metalúrgico, que é 25 anos, aposentadoria especial. Começou a trabalhar com 20, mais 25, 45. Para 60 falta 15 anos. O que ele faz esses 15 anos? Vai ficar andando por aí, porque ele não pode mais trabalhar insalubre e não tem idade para se aposentar. Professores, dá 10 anos a diferença. Uma pessoa do governo me disse, sabe o quê? Troca de atividade, mas aí ele perde a aposentadoria especial. Ele perde a especial. Ali não pode converter ainda. Hoje, quando você faz a conversão, você leva 40%. Tem 10 anos, vale 14%. E tem outro gravíssimo, que eu briguei ontem aqui, mas no fim ficou para continuar o debate, mas não conseguimos aprovar, que havia controvérsias em relação à redação, que é o pessoal que trabalha em área considerada periculosa. Pega vigilante, guarda de trânsito, guarda municipal, eletricitário, policiais. Esses simplesmente não terão mais direito a se aposentar pela periculosidade. Vou dar um exemplo prático. O cidadão se programou para aposentar agora no fim do ano com 25 anos de contribuição. Não tem mais nada. Ele vai ter que ter 40 anos de contribuição e 65 de idade. Não tem transição, não tem nada, é um crime hediondo. Tem mais uma que é grave, que nós estamos brigando ainda, que é aquele da aposentadoria por invalidez. O cidadão se aposenta. Se tiver um acidente qualquer de carro, um AVC, um infarto na sua residência, enfim, passeando ou andando, caminhando nas ruas da cidade, hoje se aposenta com salário integral. Com essa reforma, ele vai se aposentar com somente 60% dos anos trabalhados. Se tiver 20, 60% de 20, se tiver 10, 60% de 10, veja a situação que vamos nos encontrar. Ele, em média, eu diria, ganha R$4 mil, tem família e 2 filhos. Vai ficar inválido com somente 50%. Ganhava R$2 mil. É um absurdo. Nós estamos vendo um cadeirante nesse momento passar aqui, falando de invalidez, e tem a pessoa com deficiência, que não é necessariamente um inválido, que é um acidente no decorrer da vida, que também é atingido por essa reforma. Essa reforma, o cálculo do benefício. O cálculo de do uma benefício, crueldade. Todos são arrochados, todos. Se alguém está me ouvindo aí, pensa que alguém não terá prejuízo, pode saber que todos terão prejuízo, principalmente da classe média para baixo. Todos perderão. Mesmo quem está já aposentado, tem um artigo ali que diz que aqueles que não puderam, embora se aposentaram, comprovar tempo de contribuição, mas se aposentaram por tempo de serviço que era permitido na época, eles querem reverter e tirar o benefício. Eu digo sempre que essa reforma, ela prejudica gerações do passado, do presente e do futuro. É o
a pior proposta que eu vi no longo desses 33 anos que eu estou aqui no Congresso. É um crime hediondo contra a nossa gente. É isso. E pior, Paí, eu estava comentando, se a capitalização tivesse sido mantida, os aposentados de hoje todos estariam em risco de perder seu benefício, porque os atuais contribuintes da ativa não conseguiriam mais ficar no sistema. Estariam todos em risco. Claro, e se o todos governo seriam voltar com convidados a a sair. proposta de capitalização que eles estão querendo voltar aqui, é o risco que todos correrão. Com certeza. Então nós tivemos a vitória, grande vitória, de tirar a capitalização do texto. Mas se o governo resolver voltar com isso, se preparem para uma grande mobilização, porque isso é o risco de todos que inclusive já estão aposentados e as pensionistas também. E essa questão de impedir que a pensão fique abaixo do salário mínimo, que vocês estão conquistando aqui, que nós não conseguimos lá, mas ainda tem o acúmulo, né? Não é só... São 3 redutores de pensão, né? Abaixo do salário mínimo, mais o redutor do acúmulo, mais os outros redutores que eles aplicam na pensão. Ou seja, é uma crueldade em cima de crueldade, né? E ainda tem outro componente nessa situação de viúva ou viúva, que a cota não volta para o viúvo ou para a viúva quando o filho assume a maioridade. Então é um prejuízo acumulado em cima do outro. É muito ruim, é muito perversa. É inacreditável que alguém possa apresentar ao Congresso Nacional e à sociedade uma proposta tão perversa como essa. O povo, porque não sabe ainda, mas eles vão sentir quando tiverem na hora de buscar o seu benefício e vão escrever o nome desses deputados e senadores que fizeram esse assalto, eu diria, à poupança da nossa gente. Só permita que eu diga ainda sobre a questão de voltar à capitalização. É muito perigoso, que capitalização significa uma poupança individual. Você não tem direito mais a nada, só aqueles 10% que tu depositar na tua conta. E ainda se o banco quebrar, com aquela carteira do banco quebrar, você fica sem nada. Onde foi aplicado foi um desastre total. O pior exemplo é o do Chile. É isso aí. Muito bem, João Dira. Parabéns pela guerra. Estamos juntos aí, você merece o nosso abraço. Parabéns pela guerra, pelo combate, parabéns pela luta. Esperamos que mais redução de danos ocorra aqui, mais vitórias. E nós vamos continuar. E que o povo mantenha-se mobilizado, porque muita luta ainda tem pela frente. Ainda tem PEC paralela aí que eles estão inventando. Né? Ainda Mas tem muita sabe luta que chegaram a falar hoje numa terceira PEC paralela? Veja o absurdo. Já estão falando numa terceira e não só na segunda. Aí não dá, né? Isso é brincadeira. Estamos juntos, Andiga. Parabéns. Querido. Parabéns pela tua história e pelo trabalho. Gente, é isso. Estamos aqui acompanhando, vamos continuar acompanhando. Muita luta pela frente, muita mobilização. E aos sonegadores e aos bancos, o governo não prejudica, é só mesmo a sociedade brasileira. Vamos continuar acompanhando na luta com os senadores e a luta que a gente não abandona, porque a Seguridade Social brasileira é um grande patrimônio que a gente construiu ao longo de anos. Um grande abraço para vocês.